O dia em que Lutero levou o maior exposed de toda a sua vida. Pessoal, desde o início da sua revolução, em 1517, Lutero colecionou uma longa lista de refutações e humilhações sofridas pelas mãos dos clérigos católicos, começando com o famoso debate de Leipzig, onde Lutero e seu amigo Karlstadt, defendendo a sua reforma, sofreram uma completa humilhação pelas mãos do teólogo católico John Eck. Pessoal, a humilhação foi tanta que Lutero e Karlstadt, no meio do debate, precisaram receber uma colinha. Exatamente, receberam uma cola porque não aguentavam o debate contra o Eck. E, em contraposição, Eck vinha debater depois de ter cavalgado, ainda com o chicote na mão. Exatamente, fazendo tudo de memória. E John Eck não foi o único católico que refutou Lutero. Lutero colecionou uma longa lista de refutações, começando pelo teólogo católico Silvestro Mazzolini, pelo bispo italiano Ambrosius Catarinus, pelo teólogo alemão Johann Koschleus, pelo também teólogo alemão Jerome Amser, pelo bispo Johann Faber e, pasme, até pelo rei Henrique VIII enquanto ele ainda era católico. Porém, vai ser apenas para o rei Henrique que Lutero vai fazer uma resposta completa. E será a obra Contra Henrique, Rei dos Ingleses, um livro cheio de blasfêmias, baixarias e palavrões. Porém, o que Lutero não previa é que isso iria gerar uma resposta de seu maior algoz, o santo São Thomas More, na época chanceler do rei. São Thomas More escreveu um livro completamente humilhante para Lutero. Foi humilhação de começo ao fim. É uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. E vai ser exatamente o trecho do livro de São Thomas More que eu traduzi e vou ler aqui para vocês hoje, onde ele simplesmente dá o maior expose de que Lutero tomou em toda a sua vida. É algo avassalador e completamente hilário ao mesmo tempo. Pessoal, São Thomas More vai relembrar alguns fatos interessantes que aconteceram durante a Dieta de Worms. A Dieta de Worms, para quem não sabe, foi quando Lutero se apresentou diante ao imperador Carlos V para explicar suas ações. Então vamos lá com o livro de São Thomas More. Antes de iniciar o livro, porém, gostaria de retornar brevemente com Lutero a Worms, pela sua menção arrogante dessa cidade. Ele trouxe à minha memória um certo incidente, a partir do qual o mundo inteiro pode julgar o caráter estúpido e a mente enlouquecida pela ambição deste canalha mais vaidoso. Então, São Thomas More aqui vai relembrar algo a Lutero. Ele continua. Foi publicado um livreto intitulado Os Atos e Procedimentos do Homenageado, honrado no caso, o do homenageado Martinho Lutero, augustiniano, na Dieta dos Príncipes em Worms. Esse livreto não indica onde foi impresso e nem por quem foi compilado, ou seja, foi anônimo. Mas fica bastante claro, desde o próprio decorrer da narração, que o autor era alguém muito devotado a Lutero. Ou seja, ele já indica que a pessoa ali era bastante admirador do Lutero, né? Mas ele continua. Contudo, há indicações muito certas de que não foi compilado pelo próprio Lutero, ironiza, né? Por exemplo, enquanto o imperador é em todas as partes designado simplesmente como Carlos, Lutero nunca é nomeado exceto de maneira reverente, como o honrado Martinho, em letras maiúsculas, indicando claramente um grande herói, ou seja, aqui já mostra que a pessoa gosta bastante de Lutero, né? Às vezes ele é chamado de Lutero, o homem de Deus, olha só. E enquanto se diz que aqueles que se dirigem a ele irrompem em palavras violentas, o próprio Lutero é descrito dessa forma. Mas o honrado Martinho, na sua extraordinária gentileza e bondade, respondeu suavemente, ou seja, colocando uma ótima visão em relação a Lutero, né? De uma pessoa límpida, né? Sóbria. E São Thomas More continua descrevendo como o livro descreve o próprio Lutero, né? Ele continua citando. E dessa forma, o pai mais tolerante respondeu muito modestamente, ou seja, colocando Lutero como um modesto ali, né? E como uma glória pátria, todo o livro deste salmo é encerrado com este floreio. Portanto, que Deus preserve por muito tempo para a sua igreja, juntamente com a sua palavra, este homem piedoso, nascido para defender e ensinar o evangelho. Amém. Olha só, pessoal, que coisa estranha. E continua. Qual homem já nasceu tão desconfiado a ponto de ser capaz de suspeitar que o homem que escreveu tais palavras sobre Lutero era ele próprio? Que traço foi tão vaidoso que não teria vergonha nem de pensar dessa maneira sobre si mesmo? Mas observe, leitor, como a excitação da vanglória apagou completamente a memória e a mente do homem, quando todo o trabalho foi conduzido de tal forma que se pode considerá-lo o trabalho de outra pessoa. De repente, o rato megero se trai pelo seu próprio guincho, pelo seu guincho. Por esquecer de si mesmo, ele diz em certa passagem.
Pessoal, agora prestem atenção como o suposto admirador do Lutero escreveu esse trecho do livro. Olha lá, continua São Tomás More. Com essas palavras, o orador do imperador, como se me repreendesse, disse que eu não havia respondido direito e que não deveriam ser postas em dúvida as coisas que antes haviam sido condenadas e definidas em concílios. Portanto, pediram-me que dessem uma resposta simples e não sofística, à questão de saber se estava disposto a retratar-me ou não. A isso respondi, desde a majestade do imperador, etc. Pessoal, foi o Lutero que escreveu um livro anonimamente elogiando a si próprio. Mas ele era tão burro, mas tão burro, que ele esqueceu de colocar na terceira pessoa e falou na primeira, falando de si mesmo. Jesus Cristo, olha a cara de pau desse homem. E continua São Thomas More. Aqui você vê, leitor, nos procedimentos em Worms, aquela extraordinária modéstia do mais gentil pai, que, sob a máscara de outro trompetista, tão modestamente alardeia seus próprios elogios. Você vê a admirável astúcia do homem que, em um livro tão leve, não conseguiu evitar trair um desígnio tão tolo que até um tolo teria vergonha dele. Pessoal, esse é o Herói Protestante. Um homem que escreveu um livro anonimamente elogiando a si próprio, mas é tão burro que esqueceu de colocar na terceira pessoa. Isso tudo demonstra o ego, a soberba e a malignidade desse homem, né? Como era sujo, totalmente sujo, imundo, imundo, imundo. E, né, o azar dele que existia São Tomás More. Foi exposed completo e eu indico para todo mundo ler o livro porque é uma humilhação do início ao fim, pessoal, né? Depois isso daqui foi a tampa do caixão do Lutero. Enfim, tá aí o protestantismo sujo desde o início. Pessoal, é isso aí. Valeu, até mais.